Olá, olá! Estamos live de novo, dessa vez pra valer. Vamos esperar todo mundo chegar agora. Vamos lá. Agora vai! Ai, agora vai, gente. Vamos, vem, Jaque. Deixa eu te convidar aqui. Eu acho que é aqui que eu vou. Ei, Lu! Prazer, que bom que você tá aqui. Olá! E agora eu estou de verdade. Agora ela tá aqui. Né? Foi um errinho nosso, Gente, mas gente, que horror! Quando eu me dei conta, falei, meu Deus do céu, comunicação, né? mas Mesmo quando tem intenção boa, né? Mas foi um erro das duas, né? Porque eu vi, Sim! eu falei, ué, cadê a dona Jaque? Fui lá e vi 16 horas. Eu falei, ai, ela tá falando 16 horas dela. Não, e eu também não me dei conta, né? Eu falei, É, às 16, assim. é. Ok, Não, mas acontece. estamos aqui, estamos bem. Eu já tô. Hoje foi feriado, então, ó, eu estou Ai, aqui que aproveitando minha noite. delícia! Tchim, tchim. Tchim, ainda não cheguei nesse horário, ainda tô tomando chazinho ainda. Acabei de jantar, já tô pronta pra dormir depois desse aqui. Que legal, delícia. É. Mas amanhã tu trabalha. Ah, trabalho, mas eu só bebo uma, Tá. então. Não, não, digo não do causa da bebida, mas digo se emenda, porque no Brasil o feriado sempre emenda, né? Então, não, aqui minha filha que não emenda Não? nada. Inclusive, hoje é um Tá. feriado religioso, é o dia da Ascensão, Hum, que é quando. Eu não sei muito bem essas coisas, mas é quando acho que tá. Jesus voltou para o céu? Um negócio assim? Não, não, Não? mas aí. Não Será? sei. Bom, sei lá, é o dia Tá. da É, não sei. Ascensão. Tá. E é um feriado católico, e aqui eles não são católicos, então é engraçado, né? Que eles Que têm esses coisa. feriados, mas enfim. Interessante. Aqui teve uma. Como é engraçado ou não, mas aqui onde eu estou, na cidade, é uma cidadezinha do interior, e aqui teve um feriado essa semana, Dia do Evangélico. Também achei bem diferente, Ah, assim, porque é local, mas não abre nada. que engraçado, verdade. É, Deixa eu colocar aqui nos comentários que interessante. vamos Vamos lá. falar de saúde mental, Coloca aí. exercício e auto. Cadê? Auto. Auto o quê, gente? Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tô aqui. Alto, Autocuidado. alto. Mãos ao alto. É, vamos falar de uma coisa Ótimo. muito Uhum. importante hoje também, que vai ser um tópico que é sobre. Que eu acho que vai ser um dos principais tópicos, inclusive, que é Tá, sobre o imediatismo, né? Que muita gente ficou perfeito. curiosa sobre isso aí. Legal. É um assunto muito importante, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Porque de alguma forma o corpo físico está parado, tem algumas coisas acontecendo nesse cenário, né? É, É interessante. é isso aí. Quer dar um start aí? Quer começar com Tá, umas. então vamos lá. Bem, Dá a então, sua olá, apresentação primeiro, né? Vamos tá, apresentar a Jaque. vamos. Olá, pessoal, boa tarde para vocês, prazer, né? Eu me chamo Jaqueline. Eu estava lembrando, quando a gente falou de fazer a live, fiquei lembrando, né, de como a gente se conheceu, da oportunidade que a gente teve de se conhecer, né, lá no Adapt, quando a gente teve quando eu precisei de uma ajuda bem grande aí para poder chegar a um objetivo e você estava lá, a gente trocava bastante ideia, eu sempre gostei muito do jeito que você pensava, assim, da forma que você pensava, sempre Nossa, a achei gente isso. conversava muito. É, mas a gente malhava, Sim, com certeza. não era só conversa, né? Mas é legal isso, né? Eu acho que fazer atividade física num espaço onde você consegue trocar alguma ideia com a pessoa faz muita diferença, porque, pelo menos para mim, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar calada fazendo atividade física, Eu né? sei. Então, sabe bem, né? Então, assim, conversar é uma coisa que me motiva. Eu tô lá, assim, é como se a conversa É. fosse o objetivo final, né? E a academia fosse a estratégia para alcançar isso. É, mas você Então, sabe foi que bem é legal. engraçado, porque os tipos de exercício, Hum. o ambiente do exercício influencia nisso. Então, por Verdade. exemplo, se você está num estúdio, que era o caso, né? O nosso caso aqui, Tá. a gente estava num estúdio, era uma coisa mais, como chama? Fechada, você diz? Mais próxima, né? Mais próxima? Uhum. Então,
eu tava com você, talvez mais um ou dois alunos e só. Então a Uhum, gente tinha que estar ali o tempo todo conversando. Quando você tá numa uhum, academia, você tá uhum. sozinho, né? Tirando se É você tem um verdade. personal ou se tem o professor lá, mas ele Uhum. vai só te dar uma olhadinha e acabou. Então você tá sozinho. Então eu, por exemplo, eu gosto muito, eu vou pra academia, então eu gosto de colocar o fone, não, sim, Ah, que legal, e tá. não penso em mais nada. Eu fico ali, eu e Tá. eu. Até porque muitos antigos. Bom, aí no Brasil, né? As pessoas sabem que você é o professor da academia, ou do personal e tal. Sim, E eles querem ficar te perguntando: ah, tudo sim, certo? com Então é toda uma forma de certeza. abafar um pouquinho. É, Mas eu é acho que o verdade. ambiente também é, Influencia, né? influencia. Inclusive, muita gente busca o Uhum. CrossFit, que eu até comentei, né? Que é uma forma de Uhum. pertencer. Porque o CrossFit se Uhum. tornou um grande grupo, É né? E verdade. aí as pessoas querem fazer parte desse grupo, elas querem estar no meio dessas pessoas, e aí eles fazem churrasco o Verdade. tempo todo, e é uma Aham. bagunça. Então as pessoas se juntaram muito no CrossFit, o que tornou o Verdade. CrossFit, na minha opinião, tão popular e Aham. tão Aham. famoso e todo mundo querendo fazer, é justamente esse Legal. pertencimento do grupo, né? Legal, faz muito sentido, até porque, né, nós somos seres relacionais, a gente, por mais que você seja extremamente introvertido, até quem é muito, muito introvertido, tem necessidade de relacionamento. Então, né, faz muito sentido mesmo. Não tinha pensado por esse lado, não, mas bem legal. E como que E, fica, você acha, nesse sentido de agora que a gente é um povo de relacionamento, principalmente o brasileiro? O sim, que você achou que deu sim, diferença aí na quarentena? Que ninguém pode sim. fazer o Então, churrasquinho né? do sábado, ver os amigos. Pois é, eu acho que esse estado atual, essa situação atual que a gente está, tem mexido com a gente por acho que em diversas frentes, digamos assim. Então, eu estudo o comportamento do ser humano por várias frentes, né? Então, eu sou psicóloga, eu sou coach ontológica e eu olho o ser humano por vários momentos, né? Tanto na parte da saúde mental quanto na parte da ação, do movimento, em como as pessoas se comportam quando elas querem fazer alguma coisa e não conseguem. Então, esse mais pelo viés do coach e esse cuidado com a mente um pouco mais pela psicologia. E quando aconteceu, né, da gente vir para a quarentena, eu sou um exemplo muito claro do que aconteceu comigo e acho que com muita gente. Naquele primeiro momento eu entrei em choque, assim, meu Deus do céu, vou perder minha liberdade. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, né? E aí, como é que vai ser agora? E Uhum. quando vem essa coisa do perder a liberdade, eu acho que dentro de nós se acionam muitas emoções, né? E na maioria das vezes a gente não sabe controlar, né? Que eu não gosto da palavra controle, eu gosto de cuidar, mas a maioria das pessoas entende que controlar a emoção é que é o certo. Então a gente não sabe fazer isso, né? Controlar as emoções. Então, Uhum. naquele primeiro momento de quarentena, eu acho que a gente entra num processo de enlutamento, né? Por estar vivendo uma coisa que representa uma perda. Então a gente chama isso de luto mesmo, porque é como se fosse realmente um luto que tem uma perda. E aí, dentro desse processo, acho que as pessoas viveram várias coisas, né? No início você nega, né? Você fala, não, não pode estar acontecendo. Então você continua indo para a rua, você menospreza o fato, né? Você continua fazendo as coisas como se fossem normais. Mas aí começa a fechar o cerco, né? Então as academias fecham, por exemplo, os shoppings fecham. Então essas coisas que vão acontecendo, elas vão nos trazendo para a realidade. Vão fazendo, ó, peraí, tem alguma coisa realmente acontecendo. E eu Uhum. preciso me dar conta disso. Então eu passo para outro processo, eu faço um pouco de barganha, tipo, tá, mas e se eu sair só em vez em quando? Será que vai dar Aham. problema, né? Eu vou fazendo várias coisas, assim, eu vou barganhando comigo mesmo, né? Porque não é com o outro, é comigo. Fazendo isso, não, mas e se eu for só num churrasquinho na casa de fulano, somos só nós, né? É. Não tá ninguém lá saiu também, eu aqui também não. Então a gente vai fazendo isso, vai fazendo umas barganhas. Até que chega uma fase que a gente entra numa fase que é a fase da depressão mesmo. A gente entra em luto pelo que aconteceu, a gente entristece, né? E essa fase é uma fase perigosa, porque até chegar aqui, as pessoas elas estão em movimento, elas estão fazendo coisas, elas estão em ação. Então, assim, se eu faço atividade física, e aí, se você olhar, a gente está falando exatamente naquelas semanas iniciais, onde teve o boom de tudo. Todo mundo deu um monte de coisa gratuita, e aí a galera começou a fazer É. live enlouquecidamente. Então, vamos aproveitar o tempo, porque agora a gente está em home office, a gente pode fazer o que a gente quer, né? Começa Aham. aquela energia, tipo, desvairada, vamos fazer acontecer e tal.
Até que se você observar que as coisas agora estão de outra forma, né? Uhum. Começaram a se acomodar, ninguém mais É, está naquela vibe que estava antes. Ainda tem live, ainda tem as coisas, mas assim, não tá igual estava antes. Porque de fato as pessoas passam por um período que é o período da depressão, onde tipo, tem jeito não, tá acontecendo, né? E cai na real e é a hora que a gente sofre, porque a gente se dá conta das coisas que a gente tinha planejado que não vão conseguir se realizar. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, e inclusive, que eu acho que tenho tem tudo. muitos. Você tem exemplos também? Oh, esse ano Legal, era o ano, era para ser o ano, né? legal, legal. Fala um pouquinho sobre isso. O que você tinha planejado aí que você Ai, pode meu Deus. compartilhar com a gente por alto? É, bom, na verdade, esse ano era o ano que eu e meu namorado decidimos que a gente ia trabalhar assim. Se precisar, a gente não se vê. Mas era o ano que a Tá. gente ia trabalhar só pensando em acumular patrimônio, né? Dinheiro, Uhum. para ano que vem dar o início no que a gente queria. Tá. Então, esse ano era assim, tudo que aparecia pra mim eu pegava. Eu tava trabalhando às vezes 12 horas e quanto mais eu pegava, mais eu queria mais. E eu sou uma Tá. pessoa assim que se você Tá. continuar me dando, eu continuo indo. Então, Show, eu não tenho legal. onde parar. Então, agora já tem essa questão, né? Poxa, a Uhum. academia fechou já tem acho que 2 meses e meio. Então eu tenho Uhum. 3 trabalhos, vamos dizer assim. O outro trabalho fechou antes mesmo de tudo, quando assim que a Itália Uhum. começou a ficar num estado mais alarmante, eles fecharam. Tá. Então eu Uhum. já tô sem trabalhar normalmente há 3 meses e meio, Uhum. 4. Tá. Tá. E o que que acontece com você, assim, quando você se dá conta? O que que aconteceu, na verdade, quando você se deu conta que os seus projetos não iam sair exatamente no tempo que você queria que eles saíssem? Como é que você se sentiu? Então, eu acho que a primeira parte, a primeira foi lá, foi tipo assim, minha Nossa Senhora, e agora, né? O que eu vou fazer agora? Porque eu sou uma pessoa do planejamento, eu tenho tudo, eu amo planejar, Legal. eu amo ter tudo certinho, eu tenho Tá. plano ABC, só que nesse caso eu não tinha, porque o plano era Tá. trabalhar, e trabalho ou tem ou não tem, né? Uhum. E aí agora eu tô na fase de que não, dá pra fazer, vamos correr atrás. Por quê? Legal. Eu vou ficar esperando aparecer a... Aham. Não, Aham. eu vou criar Aham. oportunidades. E como eu já trabalhava Legal. offline de qualquer jeito, Aham. falei, pô, é só Tinha as melhorar o que eu já vantagens. tinha, né? É. Uhum. Bacana, então, é exatamente isso. A gente começa negando, começa bravo, começa chateado, etc. Até que chega um momento que a gente fica meio triste, que é Uhum. normal, tipo, todo mundo passa por isso. Se a gente não passar por essa fase, o que eu digo geralmente é que quem não vive a fase da tristeza, não se deu conta do problema. É Uhum. preciso ter uma fase onde você desanima, onde você faz Aham. assim, putz, que merda, velho. Eu sonhei com isso, eu queria tanto, entendeu? É É. aquele momento em que você se dá empatia, assim, você olha para você mesmo e fala, pai, eu queria muito, mas ok, não sou criança, mas já sou adulta, preciso lidar com as minhas E frustrações. vem uma raiva também, né? Porque assim, Total. eu tinha 2 viagens marcadas, inclusive uma seria daqui a 2 semanas para um Uhum, casamento de amigos muito especiais, e uma uhum, que era uma viagem quase dos sonhos, e a ah, gente teve que desmarcar, né? uhum. E perdemos dinheiro também, porque nem tudo Sim, é reembolsou. reembolsado. Aham. Então, é, Vem aí vem raiva. aquela raiva de tipo, Vem. meu Deus, que ódio, Uhum. por que que isso está acontecendo? Uhum. E que bom que você sentiu raiva, porque isso é importante que as pessoas saibam, né? Assim, a raiva é um sentimento professor. Eu falo que a raiva é professor, né? Assim, se você não sentir esse tipo de Interessante. coisa, Vou anotar. é super professor. Toda vez que você sentir raiva, pergunta para sua raiva o que que ela veio te ensinar. Que ela veio te falar sobre alguma coisa, sabe, Stella? A raiva geralmente vem Uhum. nos falar sobre coisas internas que a gente deseja muito e a gente não consegue conquistar. Ela vem falar sobre as nossas frustrações. Ela é professora, ela é mestre, né? Todas as emoções são, mas a raiva é muito sério. Assim, a raiva eu acho que é o que mais ensina, porque por trás da raiva tá tipo um ser humano tentando lutar por alguma coisa que não consegue. Então, sabe, tem Verdade. motivação lá dentro. Raiva é impulso, tem prazer dentro da raiva, é um negócio louco, assim. E aí, Que bacana, depois que nunca tinha vem, pensado nisso. Bacana. é bem legal, assim. Eu fiz as pazes com as minhas emoções há uns tempos atrás. E depois que eu fiz essas pazes, eu consegui mudar as emoções. Porque muitas vezes, quando a gente sente muita raiva,
a gente se torna agressivo. Não é agressivo só de bater, é agressivo com palavras também, né? Aham. E as agressividades, inclusive, não são sempre com os outros, também são com nós mesmos. Então, por exemplo, um comportamento compulsivo alimentar é uma raiva direcionada para si mesmo, né? Tem coisas que eu não estou conseguindo lidar, tem coisas que não saem como eu quero, eu sinto raiva porque eu não consigo mudar e de alguma forma eu direciono essa raiva para algum lugar. Por exemplo, gente que malha, 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 malha e se fratura, está direcionando energia para algum lugar, Sim, que né? normalmente a gente fala de. Deixa eu ligar a luz aqui que é melhor. Uhum, Que a gente tá. chama de compensação, né? Perfeito, é isso aí. E Ai, quando melhor você assim. compensa, bem melhor. Quando você compensa, você está fazendo isso, você está direcionando alguma coisa. Na maioria das vezes é uma raiva, uma dificuldade de lidar com alguma coisa, é uma É. emoção mal resolvida, né? E aí, depois que passa por essa fase da depressão, entra nessa fase que você tá, que é uma fase onde as pessoas tipo, começam a perceber que não tem como resolver, que vai ter que achar uma alternativa. Então, é a hora que a gente entra na fase da aceitação e da criação das possibilidades a partir do que a gente está vivendo. Brasileiro é Bacana. mestre em fazer isso. Não sei se você já se deu conta, né? Mas assim, eu nunca vi um povo conseguir se reinventar igual o brasileiro consegue. É Mas a surreal, gente é famoso né? por isso, né? A gente é famoso pelo jeitinho de dar um jeito, de se virar. É verdade. Então E por existe isso que o muita ruim, gente, quando tem vem coisa pra ruim, mas é fora, boa, né? quando, Hum, quando as pessoas vêm pra fora do país, por exemplo, né? A pessoa fala, eu já limpo o chão aqui, por que que eu não vou limpar na Europa? Vai pra Europa e não só limpa o melhor chão, aham, mas vai aham, crescendo com isso, porque a gente também tem ambição. Eu vejo, isso é uma coisa, é um total. papo bacana, assim, de diferença cultural. Muito legal. A gente tem muito mais ambição, eu pelo menos vejo, do que Tá. aqui. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita ambição. Eu quero ser mais, eu Aham, quero aham. Quer melhorar, se ganhar mais crescer? dinheiro, Aham. alcançar mais pessoas e oferecer mais produtos e mais coisas e, enfim. Uhum, Aqui eu acho que todo mundo se contenta muito fácil. uhum. Porque você tem uma vida Interessante. boa, né? Você tem uma qualidade de vida, né? Que é Aham, o que muito brasileiro vem buscar, essa qualidade de vida. Então, você mesmo sendo, né, um garçonete, você ganha o suficiente para se manter, tem um aham, iPhone, essas coisas. aham. E então acho que eles se contentam muito fácil. Suas necessidades, faz sentido, as necessidades básicas já estão atendidas, né? E aí as pessoas, carinho, obrigada, Jéssica. As necessidades básicas já são atendidas, e aí o que que acontece? Eu não vou além. E isso Uhum. tem muito a ver com cultura, eu acho que você está certíssima, assim, porque aqui a gente, sempre que começa a levantar, vem uma onda e derruba, né? E aí então a gente aprende a se reinventar e a levantar muitas vezes, né? Ela O tá que que a falando que Priscila muitos disse? brasileiros vivem aqui já se tornam autônomos, né? E a gente tem um grupo aqui, né, de Perfeito. meninas, na verdade a Hum, maioria meninas, que são empreendedoras, que que legal! estão ajudando. E a gente, assim, a gente fica fiel, né? A gente quer ajudar os brasileiros também. A gente não quer ver Que brasileiros massa! sofrendo aqui. Eu não quero, pelo menos, eu não sei. Aham, aham. A Então a gente quer gente cuidar, né? é aquele é nosso, né? Tipo, é Aham. parte de nós. São pessoas que entendem a gente. Eu Eles acho que entendem, os sim. outros brasileiros Eu acho muito entendem. legal. Acho muito É. legal. Então, Acho que é uma muitos característica empreendedores nossa. aqui e com as coisas mais, assim, mais loucas que você imaginar, assim, Uhum. eles... Muito bacana. Ah, Que legal. Que legal. E isso é muito interessante, né? E quando a gente fala sobre empreendedorismo, vou pegar, acho que esse gancho para falar sobre imediatismo, que a gente começou o assunto. uhum. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, assim, essa palavra imediatismo, por exemplo, tem tudo a ver, né? A gente vive o empreender é constância e disciplina, é tipo fazer dieta, né? É basicamente a mesma coisa. Alcançar o corpo perfeito é basicamente empreender. E é interessante porque, assim, isso é uma coisa que eu acho muito foda. As pessoas que empreendem, por exemplo, têm disciplina e constância. A maioria tem. E olha que interessante, porque se você tem isso em uma das áreas da sua vida, significa que você sabe fazer isso. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, ó. Sim. Eu não consigo ter constância e disciplina para fazer dieta, tá? Aí você vai investigando a vida dela. Aí você descobre que ela é uma puta coisa em alguma área da vida dela. Ela é muito boa, ela tem muita disciplina e muita constância. Opa, ela sabe fazer. Uhum. Fazer ela sabe, só que a gente não se dá conta que a gente usa, às vezes, a nossa potência em outros papéis e a gente acha que não sabe fazer em outro.
Mas se eu faço em algum dos papéis que eu exerço na minha vida, eu sei fazer. Exatamente. Né? Eu acho que isso é o mais bacana. Eu sempre, quando eu tento explicar alguma coisa assim, que as pessoas veem como mais profunda, mas eu sempre falo, Uhum. gente, é a mesma coisa. Você tem que aplicar o princípio igual você falou. Nunca tinha pensado Uhum. nesse, né? Do Uhum. empreendedorismo, Uhum. constância, perseverança, investimento, tenta, não deu, vai de novo. Uhum. Aplica a mesma coisa Uhum. para dieta. Aplica a Exato, é a mesma coisa para mesma coisa. exercício. Só que a gente tem tendência a fazer diferente, porque o que que acontece? O empreendedorismo é seu trabalho, meio que não é pessoal, entendeu? É um negócio que você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, então Uhum. meio que você tira forças até onde não tem, porque o dinheiro é sobrevivência, é uma necessidade básica, né? Tudo que é necessidade básica do ser humano, a gente tem muito mais força. Se você está saudável, se você não está depressivo, se você não está com nenhum transtorno mental que pode ser um impeditivo para você fazer isso, Uhum. quando você quer, você geralmente vai conseguir primeiro fazer aquilo que é básico, as necessidades mais básicas, né? E aí o que a gente tem uma pirâmide de Maslow, que é um cara que falava sobre as necessidades básicas, e a primeira tá ali, que é segurança, alimentação, coisas bem basais mesmo. Então, depois que você faz essas coisas, é que você vai buscar coisas mais altas de autorrealização, por exemplo, autocuidado, amor próprio, essas coisas você não busca de imediato, tá? Então, primeiro você resolve aquilo que é problema na sua vida, que te daria condições para você conseguir fazer o resto, que é como se fosse o plus, né? Entendi. E como que você acha que essa parte, né, dessa pirâmide, então, falando que primeiro você conquista, vamos dizer assim, a saúde para depois conquistar o autocuidado? Você acha que as Porque pessoas olha. estão tentando inverter isso? Então, na verdade, o que está acontecendo com a quarentena? Todo mundo que estava lá em cima desceu. Pensa comigo, você conseguiu, você já não tinha mais, você já trabalhou, você já tem sua casa, você já tem sua comida na mesa. Então, essas coisas não são mais problema para você, você já vive no automático. Isso. Você já está em outra fase, você já está buscando coisas a mais. Então, é um curso, estudando uma coisa a mais para Uhum. você crescer na vida, já está fazendo processo de autoconhecimento, terapia, e vem a quarentena. Perda de emprego, mudança abrupta, cai sua remuneração, cai tudo. O que acontece com você? Você volta para a base da pirâmide, que é a sobrevivência. Então, a Uhum. gente está num momento em que as pessoas estão agindo de forma a cuidar da sua própria sobrevivência. Quem conseguir sair da base, aí sim vai fazer outras coisas, entendeu? Por exemplo, vai conseguir fazer uma dieta, vai conseguir pensar em si mesmo. É difícil pensar em si mesmo quando a gente não está com essas necessidades bem atendidas, Uhum. né? Então, por isso que na quarentena, no início, foi super bem. As pessoas fizeram um monte de exercício, um monte de atividade física, um monte de alimentação e não sei o quê. E aí deu uma baixa. Aí agora as pessoas estão começando então tá, vamos reorganizar a casa, vai ter tempo para as coisas. Comigo foi assim, por exemplo. Nas primeiras 3 semanas, eu não fiz atividade física nenhuma nas primeiras 3 semanas, até porque eu tinha medo de sair de casa. Eu estava em pânico, assim. Tá, e se eu sair, se eu pegar isso, e se eu levar para minha casa, e se eu passar para outras Uhum. pessoas? Eu não tinha espaço na minha cabeça para pensar no meu bem-estar, né? Mas aí depois que passaram-se as semanas e que eu consegui trabalhar o medo que eu estava vivendo por tudo aquilo que estava me acontecendo, eu fui conseguindo entrar, né, ajustar as coisas. Aí hoje eu já estou num nível que eu consigo, por exemplo, caminhar todos os dias da semana. Eu já consigo cuidar de mim de outra forma hoje, né? E lidar melhor com as emoções que esse momento me entregam. Uhum. Mas eu me dei conta que a gente fugiu aqui do imediatismo, eu me dei conta disso, e acho que tem super a ver com o que nós estamos falando, porque assim, o que acontece, basicamente, né? Nós somos seres humanos do imediato, assim, a gente quer que as coisas aconteçam como se fosse num estalar de dedos. A gente vê na internet uma pessoa que ficou rica ali, parece que foi do dia para a noite. A gente vê uma pessoa que o Instagram bomba, a gente acha que foi do dia para a noite. Né? Isso porque eu estou falando do mundo digital, mas na vida real também. Então você vê o sucesso das pessoas, vê ela tirando uma foto de uma viagem que ela fez, você acha que ela não trabalha para ter aquilo. A É. sensação que te dá é que aconteceu, É né? aquele famoso comparar-se com o outro, né? Exato, Que a exato. gente E, sempre e a fala, comparação isso aí, acelera isso. dependendo do que você está pegando, né, de comparação, ou do que você está querendo com essa comparação, só é ruim para você, né? Tem comparação boa no sentido assim, uma comparação que te instigue, né, para mais. Ok,
eu consigo ser melhor, eu posso me desenvolver, essa pessoa me provou que... Igual, eu fico admirada com aquela história do Rick... O Rick da água lá, que vendia água na praia de Copacabana. Perfeito, adoro. E aí eu fico assim, gente, se ele pode, sabe? Que é aquela comparação no sentido, eu consigo, sabe? Eu acho que esse tipo de comparação é boa. Mas quando vem aquelas comparações assim, poxa, mas olha isso. Ela treina duas vezes por dia e você virou a câmera, hein? Ai, meu Deus. Obrigada. Aí. Ela treina 2 vezes por dia, olha o tamanho da bunda dela e olha que ela só come aquilo. Mas aí não é bem assim, né? Você tem que saber com quem você está se comparando, o que você quer tirar dessa comparação. Exatamente. Eu já fui muito imediata, eu acho que isso é fundamental dizer, assim. E ainda falo mais, hoje eu não estou no corpo que eu gostaria de estar, mas assim, estou super tranquila com isso, porque é constância, cara. Não adianta eu morrer por causa disso hoje. Porque o que acontece? Eu já tive fase em que, tipo, não tinha disciplina nenhuma na vida, e olha que maluco, porque na época em que eu mais tive disciplina, eu fui pega pelo destino. Então, tem horas que a gente não espera, as coisas elas acontecem. Quando eu te conheci, eu tinha passado pela quebra do meu tornozelo, né? Eu tinha colocado 7 pinos no tornozelo, e aquele ano era o ano que eu queria engravidar, e aí eu caí, quebrei o pé, o plano de engravidar foi por terra, eu fiquei 4 meses praticamente sem conseguir andar. E aí, nesse período que eu fiquei sem andar, eu não consegui lidar com as minhas emoções, eu comia a casa inteira, né? Foi super difícil para mim, eu recém tinha começado a empreender. E aí, tipo, enfim, eu não conseguia nem empreender, porque eu precisava andar para conquistar novos clientes, né? Trabalhava com isso, precisava ir atrás dos clientes, não conseguia promover o meu trabalho. E ao mesmo tempo também estava em casa frustrada, porque, enfim, arrependida, tinha saído do emprego, pensei várias coisas naquele momento. E foi exatamente essa dificuldade que eu passei que me fez virar a chavezinha aqui na cabeça e criar também oportunidades novas. E daí falei, não tem jeito, aconteceu, o que eu vou fazer? Procurei ajuda, tinha engordado 20 quilos em um ano. Foi, assim, a fase mais difícil que eu tinha passado até a que eu estou agora. Eu lembro que você mostrava as fotos. Você lembra? Eu ganhei muito peso, e aí fui pra academia e disse, bem, não tem jeito, eu não vou conseguir emagrecer em uma semana, porque eu não tenho esse perfil. Eu já fui assim, quando eu tinha até 21, 22 anos de idade, hoje eu tenho 35, eu fui imediatista. Eu fui aquela que me comparava, eu comprava a revista Boa Forma, entendeu? A Priscila diz, já que joga a verdade na minha cara. Adoro. Mas olha só, eu lembro, tá? Porque assim, o que acontece? Nesse lugar que eu trabalhava, a gente era só por appointments, como que fala? Você tem que agendar. Agendamento. Tá, Então, a gente via lá, ok, 11 horas, quem vem? Ah, Jaque vem. A Jaque vem. A gente sabe eu não que faltava, a Jaque não vem. era? Se tinha Exato. 3, 4, 5, enfim, quantas pessoas tinha a Jaque? A Jaque veio. Eu não faltava. Eu sempre fui muito determinada, assim. Quando eu coloco na minha cabeça, o meu problema é que eu demoro para colocar as coisas na cabeça, tá? Isso é fato. Mas quando eu digo, não, ok, é isso que eu quero, é isso que eu faço. E aí que vem, inclusive, a questão da determinação. Porque algumas pessoas pensam, mas fulano não tem determinação, não tem foco. Não, tem. A questão é que não é prioridade, entendeu? Tem coisa que não é prioridade na sua vida. E tá tudo bem, entendeu? Se não é prioridade, você vai ter que lidar com isso. Eu falo muito assim, ó. Eu queria tanto ser magra. Tá, o que você faz por isso? Neste momento eu não tô fazendo nada. Então, muda a declaração. Diz que você gostaria de ser magra, mas neste momento você não está disposta a abandonar as coisas que você gostaria, as coisas que você precisa para fazer isso, entendeu? E não tem problema, porque isso é uma escolha, você é ser humano. Isso. E aí, quando a Pri falou aqui sobre isso, ó. Não, só falar, ela falou assim, ó, eu sou super disciplinada, mas meu marido é o oposto. Lá em cima a Priscila falou. Sim. Eu passo um dia de dieta, mas quando ele chega... Quando ele chega em casa... Tá vendo ali? Como é que eu me livro disso, ela falou. Como eu me livro primeiro, disso? né? Não, primeiro que a Estela fala aqui direto e eu concordo. O que eu falaria, tem nada a ver com a minha besteira. Né? Mas eu sempre falo o seguinte... É uma prática, tá? Mas eu sempre falo assim, ninguém põe na sua boca. Ele não colocou na sua boca. Foi isso então, que eu disse ali pra ela. Na época que eu tava muito focada com isso de dieta, eu lembro que eu não pode comer na minha frente. Porque eu sei quando eu quero
e quando eu estou sendo levada, né? Porque é Então, escolha. e aí você arca as consequências. Então, que vem muito esse negócio da culpa, né? Ah, eu comi agora, ai, que Exato. raiva, eu comi, agora estraguei meu dia. Mas, pois é, vamos aprender a fazer as escolhas. Você escolheu comer? Exato. Ok, bola pra frente, Uhum. beleza. Mas você escolheu isso. Agora, ser levado Exato. por... Aí que tá o problema, Sim. né? Sim. E aí, quando você fala em imediatismo, o que que a gente está falando? A gente está falando que comer, beliscar alguma coisa vai atrapalhar o seu processo de dieta. E aí, se a gente vai pela cabeça do imediatismo, a gente vai também para compulsividade, que é o quê? Vou para o imediatismo e penso assim, ai, tá vendo, estraguei minha dieta. Ah, já que estraguei também, quer saber? Deixa eu enfiar o pé na jaca. E aqui mora o problema. Porque se você se der conta, ok, eu realmente não devia ter comido, comi. Então, o que que eu vou fazer a partir disso, né? Que escolhas que eu tenho a partir disso? Porque imagina só, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, você tá aqui, ó. Marido, eu tô de dieta o dia inteiro, o marido chegou e me ofereceu uma comida. Opção 1, aceitei a comida. Abriu algumas possibilidades de comportamento, de formas de ação, de comportamentos. Tô aqui, eu disse não, não vou comer. Abriram outras oportunidades de comportamento, né? Dependendo de como você reage, abrem possibilidades para você. Né? E você vai ter que lidar com essas possibilidades, que são as consequências das suas ações. Quando a gente fica com aquilo na cabeça, eu tenho que emagrecer, entendeu? É complexo, porque parece que o mundo está dizendo que eu preciso emagrecer. Porque eu não estou no padrão social que as pessoas acham que eu deveria estar, porque, sei lá, não estou bonita como a revista Boa Forma diz que eu estou. E era assim, por exemplo, que eu me via quando eu tinha 20 anos de idade. Né? Então, eu olhava para o padrão externo e eu dizia, eu tenho que ser aquilo ali. Eu tenho que pesar 50 quilos, sei lá, sendo que meu corpo não suportava aquilo. Né? Então, eu vivia numa busca que era uma busca externa e, na verdade, o que eu devia ter aprendido lá atrás, que eu só aprendi depois, é que eu podia virar e dizer assim, eu escolho. O eu tenho que gera resistência. Né? Então, quando você fala para você, ou quando alguém diz para você que você tem que fazer alguma coisa, isso gera resistência. Sabe, Priscila, quando seu marido chegar em casa e te oferecer, e você disser para ele assim, ó, eu escolho não comer, entende? Porque eu posso comer. Gente, vocês podem qualquer coisa. Vocês são donos da vida de vocês. Né? Ninguém amarrou a gente em lugar nenhum. Nós podemos fazer o que nós quisermos, né? Só que a gente escolhe. Então, quando você pegar e ele te oferecer, você vai dizer para ele assim, ah, eu posso comer, mas eu escolho não comer agora. E já que agora sim, Né? falando disso aí, eu não sei se tem alguma explicação, deve ter, né? Assim, psicológica. Por que que é mais fácil, nesse mesmo pensamento, porque isso é o autocontrole, né? Por que que é mais fácil você se controlar e falar assim, ah, eu tenho dinheiro, eu ganho um dinheiro a mais, ah, eu queria tanto essa bolsa, mas eu não vou comprar. E aí, na Tá, dieta, você não consegue. Tem alguma explicação? tá. Então, Porque é a que na dieta é verdade... normalmente, né? É mais difícil. Então, você sabe o que eu acho? É que tudo tá muito conectado às nossas necessidades e também a questões culturais. Então, parte por aí. Primeiro, assim, comprar alguma coisa é meio que aceito socialmente. A gente vive num mundo capitalista. Então, comprar é bom, não é ruim. Você está aquecendo a economia. Tem todo um discurso social por trás que diz que tá tudo bem se você comprar. Mas, por exemplo, o comer, o fazer a dieta, tem um discurso social por trás que é muito pesado, que é pejorativo, que, sabe, assim, que te compara com outros corpos, que faz gerar culpa em você, porque a gente acredita que as pessoas mudam quando elas são punidas ou recompensadas. E esse é um mito, né, que a gente precisa quebrar. Porque assim, ó, ok, eu estou emagrecendo aqui, então no final de semana eu vou ganhar um chocolate, entende? Eu trabalho, a minha cabeça vai muito assim, ó, eu vou ser punida e vou ser recompensada. E essa ideia de punição e recompensa gera culpa. Quem é que quer sentir essas coisas? Então é melhor não fazer dieta, sabe? Eu penso muito isso, assim, que a cabeça, o nome dieta é um nome que já está muito... Escureceu de novo. É porque eu tô ligada no computador. Ah, tá. O nome dieta é um troço, até o meu parece que escureceu. Dieta é um negócio que parece que está estigmatizado, assim. Parece não, está, né? Tanto que eu já nem gosto mais desse nome. Mas pensa só, eu sempre... Vamos usar esse exemplo. Sempre tive dificuldade de fazer dieta
dieta. Atividade física, não. Eu gosto de atividade física. É uma Uhum. coisa que eu gosto. Só que eu também já descobri que a gente tem que fazer o que nos dá prazer, né, Estela? Então, eu Com gosto de certeza. atividade física. Por exemplo, eu gosto de caminhar, eu gosto de andar de bicicleta. E eu gosto de pegar peso também. Mas depende das circunstâncias. Eu gosto do espaço igual a gente tinha lá. Uhum. Eu não sou uma fã de academia. Eu até estou indo, porque eu também tenho um defeito, que eu enjoo muito dos estímulos. Então, eu até troquei. Agora eu estava malhando em academia, porque eu enjoo, eu preciso diversificar. Eu acho Uhum. que eu canso daquela mesma atividade. Então, assim, lá no passado, quando que eu passei por tudo que eu passei e tal, foi fácil fazer a dieta, porque eu tinha um foco na cabeça, isso é importante. Eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, eu tinha uma necessidade Aham. minha que precisava ser atendida, né? Eu queria engravidar. E eu não queria engravidar com aquele peso, porque eu sabia que eu teria complicações de saúde. Então, assim, eu fui lá, perdi os 20 quilos, fiz a melhor alimentação possível. Daí, malhei, eu ganhei neném, eu malhei até na terça-feira, até às 19, a minha bolsa estourou às 9 da noite. Então, tipo, eu fiz atividade física até o dia que eu pari, entendeu? Assim, e foi ótimo, porque eu tive parto Uhum. normal e super me ajudou a fazer o parto normal, né? Com Ter feito certeza. atividade física. Eu não tive diástase, então acho que também teve muito a ver com a questão de ter feito atividade física, né? Uhum. A gente preparou muito ali Sim, pode ser. É. a parede abdominal, né? Então, assim, foi bacana, pá. Só que aí o que que aconteceu no meio do meu caminho? Eu tive hipotiroidismo pós-parto. Eu fiz tudo bonitinho, Uhum. emagreci. Com 4 meses eu já estava malhando de novo. Depois que eu tive neném, minha vida estava ótima. Não pude voltar a malhar antes, que eu tive um rompimento de colo de útero no parto, então eu precisei fazer 4 meses de Sim. repouso. Ok. E aí voltei com 4 meses, show. Com 7 meses comecei a me sentir super fraca quando eu vi eu estava com hipotiroidismo. Tá. E aí o que eu quero dizer com isso? Vem um fato que é externo e pega você de novo, né? E aí, assim, agora minha situação tá pior, porque meu metabolismo está muito lento. Por mais que eu tome o medicamento, né? Eu consigo perder, às vezes, 1 quilo no mês. Onde Peraí, que você você gostaria travou. amanhã acordar magro. Peraí, que você travou. Ah, Volta. tá. Volta um Voltou? pouquinho que você falou. Voltou. Tá. E aí eu tava dizendo assim que agora eu tô com hipotiroidismo, meu metabolismo tá super lento, às vezes eu consigo perder 1 quilo por mês, né? E como é que eu lido com isso emocionalmente numa sociedade imediatista, né? Uhum. Onde eu sou imediatista, onde a gente tem ansiedade, onde a gente deseja que as coisas aconteçam do dia para a noite. Como é que você lida com essa frustração, né, de você não conseguir fazer isso? E você sabe que, na minha opinião, justamente por sermos Uhum. tão imediatistas, eu acho que acontece, que eu acho que esse é o gatilho, né, que eles chamam, que as pessoas Perfeito. mais caem Uhum. para por exemplo, para comprar uma cinta Uhum. modeladora e acreditar que é aquilo ali a solução. Perfeito. E é o Uhum. imediatismo que faz você achar que você treina 10 minutos e você vai queimar o suficiente pro Uhum. resto do dia durante desde. É Uhum. porque a gente quer esse milagre, a gente quer, né, uma coisa assim Exato. rápida. E isso é para mim, Uhum. que a indústria, principalmente do exercício físico, usa Uhum. mais para promover. Uhum. As pessoas Com querem perder certeza. peso, eu quero, ó, ela Voando. já chega para você falando assim, Stella, olha só. Então, eu tenho 10 quilos a mais, mas eu quero ficar 10 quilos a menos mês que vem, sabe? Porque, oi, Eu vou ter um casamento, preciso entrar no vestido. e assim, tudo bem, 10 quilos em um mês, tá bom. Você vai querer fazer isso? Saindo de onde você estava, né? Que eu recebi essa pergunta hoje, inclusive. Eu tava comendo Uhum. Eu vi. muito, eu não sei o que fazer, mas eu quero perder e Uhum. eu vou já fazer a dieta tal para perder. Eu falei, mas olha, você tá comendo muito e você quer, de repente, não comer nada? Como assim? Uhum. Uhum. Né? Sim, uma pessoa dessa não vai ter motivação para nada, entendeu? Para nada. E aí que eu falo, as coisas têm que acontecer no seu tempo. E aí essa coisa de autocuidado, poxa, vamos lá, né? Vamos pensar o seguinte, quando eu escolho agir com essa intenção de autocuidado, eu estou escolhendo me dar amor. Eu estou escolhendo Uhum. cuidar de mim, cuidar do meu amor próprio e da minha sanidade mental, né? Então, quando eu escolho fazer isso, aí eu sempre falo assim, ó, que ações que a gente pode ter hoje, vamos escolher uma durante uma semana, que podem aproximar você do que você deseja.
E eu faço isso não só com os meus clientes, faço isso comigo, inclusive. Porque há um tempo atrás eu estava com super dificuldade de voltar para fazer uma dieta. Eu estava comendo, na verdade, a comida não era o meu problema tem sido mais o doce. Então, eu tenho comido bastante doce, tá. Daí, o que eu combinei comigo? Tá, vamos ficar sem comer doce na segunda? Vamos. Será que dá? Dá. E aí tá. Fiquei sem comer doce na segunda. Aí na outra semana eu falei, será que eu consigo segunda e terça? Ah, vamos tentar, né? Tá. Será que já que eu vou fazer segunda e terça, será que na segunda eu consigo comer uma salada ao invés de um pão? Mas, Jaque, pode isso ser. aí que você tá falando é muito bacana e é muito importante, porque, assim, eu tenho uma forma de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com essa questão do hábito, né? Das pessoas, primeiro, Bacana. vamos aprender, vamos entender e vamos criar o hábito de fazer o que a gente precisa. Só que é o que eu falo, inclusive eu montei um grupo com umas Os meninas. sedentários? Dos sedentários. Tipo assim, a partir de agora, nunca mais. Então, Adorei. todo dia eu posto um treininho pequenininho. Mas Tá. a ideia não é que elas vão perder, que eu falei com elas, não é que vocês vão perder 10, 15, 20 quilos. Não, a ideia é que vocês vão criar o hábito e daqui em diante vocês vão começar a fazer o que precisa. Para criar o hábito, óbvio, demora. Dependendo de que hábito é para cada pessoa, vai ser mais difícil. Então, eu tô focando com elas, né, de fazer exercício. Mas assim, as pessoas não têm o tempo, né? Vamos falar assim, Estela, tá, tô comendo muito. O que eu vou fazer primeiro? Vamos dizer que eu vou falar assim, tá, primeiro de tudo, vamos beber mais água? Vamos, perfeito. quando você quiser comer, toma um gole d'água, toma um copinho d'água antes. Nossa, mas Estela, não vai me emagrecer tomar água? Calma, mas assim, pode até ser que seja, né? Pode até ser que emagreça, inclusive. Mas Com assim, certeza. cada coisa, né? Vamos primeiro Mas beber eu mais gosto. água, hidratar o corpo, para o seu corpo funcionar melhor, para você conseguir, né? Ter um sistema digestivo melhor, e, enfim, mil coisas. E talvez Sim. a sua sede que você está confundindo e comendo em vez de beber. Enfim, mas as pessoas não têm Perfeito. tá bom, vou fazer uma coisa. Quer de mudar cada do vez. dia para noite, né? É. Sai do 8 para o 80 e não funciona, assim, eu não cheguei aqui do dia para noite, né, tipo, eu perdi os 15 quilos pós-parto, eu ganhei os 15, e aí, tipo, eu não consigo sair do lugar, assim, eu desço, aí eu tipo, desço 2, subo 2, desço 2, fica ali naquela oscilação e tal. Aí eu falo, gente, tá, ok, eu tenho uma frustração frente a isso, mas o que eu posso fazer de melhor? E daí eu vou sempre implementando alguma coisa, entendeu? Então, assim, atividade física, eu comecei assim, eu tava sem fazer nada, eu disse, tá, eu preciso fazer alguma coisa um dia, eu vou fazer um dia da semana alguma coisa. Fiz o primeiro dia. Daí, no outro dia, eu vou fazer. E aí você vai fazendo, você vai gerando gosto, você vai pegando gosto, porque aí o hábito, ele é construído a partir disso, a partir do momento que a atividade que você realiza vai gerando algum tipo de prazer, você percebe as necessidades sendo atendidas, né? Isso, e quando a atividade que você está fazendo passa a ser automática ou fácil, ou inclusive no exercício, né? Que eu sempre falo assim, para fazer a barra fixa, né? Que você pega assim, que é super pra difícil, começar, você tem que se pendurar. Se você não se pendurar, você nunca vai subir. Então, assim, primeiro você tem que fazer o pendurar ficar fácil. Porque quando o pendurar ficar fácil, seu músculo, a sua postura vai estar preparada para te começar a subir. Mas a pessoa já quer chegar lá e puxar aquele peso pra cima. Né? Como se fosse fácil. Como se fosse fácil. Então, o primeiro, eu acho que é tornar uma atividade fácil. E a mesma coisa vamos pensar assim no peso, né? Você tá lá pegando 10 quilos e 10 quilos tá difícil. Primeiro, vamos começar a sentir que tá ficando fácil. Você vê essa progressão e óbvio que algumas coisas vão ser mais fáceis que outras. Sim. Né? Sim. Você vê uma Mas isso gera mais prazer. Mas isso assim, vai gerando prazer. Exatamente. E aquele negócio, né? Tudo que te dá resultado vai te dar mais prazer. Então, quando você começa a ver o resultado, você fica mais motivado. E aí que tá o difícil do emagrecimento, é que, por exemplo, né? Você começar a caminhar um dia na semana, às vezes, já vai fazer seu peso começar a ir para baixo, diminuir e tal. E aí você começa a mudar a sua alimentação, mesmo que sem perceber. Exatamente. Mas, às vezes, por um mês, caminhar um dia na semana vai ser suficiente para te fazer perder 1 quilo.
Só que você não vai continuar fazendo isso pro resto da vida, porque aí já não vai Com adiantar mais. certeza, não vai adiantar mais, com É, certeza. Você tem que ir é. aumentando, né? Você tem que ir chegando no mínimo produto viável, assim, Tem numa que dar o estímulo, situação né? mais. Tem que Continua dar o dando estímulo. estímulo. Igual investimento Uhum, também, eu gosto de fazer com investimento assim. Você não coloca um dinheiro ali, tipo, R$ 10 e você acha que um dia ele vai virar 1 milhão. Não. uhum, Você, todo uhum, mês você tem que colocar 10, uhum. aí você vai tentar Sim, colocar 20, até você sim, colocar 1.000. E aí tem uhum, que ser uma sim, progressão para isso virar um sim, milhão. Então, para você chegar sim. no seu Uhum, objetivo, uhum. você tem que continuar colocando moedinha Perfeito, ali, perfeito. acumulando resultado, né? E isso que você está falando é importante, porque assim, geralmente quem procura ajuda, é porque é muito louco. Tem uma parcela da população, você diz, gente, mas tem gente que tipo malha e ama e não sei o quê. Tem gente que tipo ama aquilo sem precisar de muita ajuda externa. Sei lá, um esportista, sei lá, tem pessoas que praticam. Eu tenho uma prima mesmo que ela começou fazendo atividade física, daí ela estava se amarrando naquilo, daqui um pouco virou atleta. Né? Tipo, ela é legal, assim. Eu falei, uau, meu Deus, a menina estava indo pro CrossFit, agora ela corre, tem não sei quantas medalhas. Acontece isso, algumas pessoas se apaixonam mesmo por aquilo e vão, entendeu? E flui. Só que assim, 70% da população não vive isso. E o Sim. problema é que esse percentual que não vive isso, quando entra, eu chamo esse emagrecer, comer bem e atividade física como expressões de autocuidado, como estratégias de autocuidado. Né? Uhum. Essas coisas não são um fim, elas são um meio. Para eu ter alguma coisa que eu desejo, eu faço Sim, isso, né? sim. E então, só que assim, 70% da população não tem, isso não acontece, essa virada de chave não acontece sozinha na cabeça, precisa se esforçar. Só que qual é o padrão da sociedade? O padrão do força, foco e fé. Uhum. Entende? Que é assim, ó, vai na força, vai no forceps. Vai que vai dar certo. Se você não consegue, você é um indisciplinado, você não tem força. Então, isso que a sociedade faz gera nas pessoas um padrão de culpa e tem gente que não sai quando tá culpado. Porque tem gente que quando se sente mal, se movimenta, né? Então, tipo, eu tô me Aham. sentindo super culpado. Isso é força para eu conseguir andar para frente. Mas tem gente que deprime, Isso. tem gente que não consegue andar. Entendeu? Então, esse É. padrão aí de força, foco e fé, tipo, isso não funciona para todo mundo. Isso funciona para algumas pessoas. Só que para quem É. funciona, o outro não tem. É. E isso Né? aí, agora relacionando isso que você está falando, Uhum. nos primeiros períodos da faculdade de educação física, eu lembro que o professor falou assim: você tem que entender muito bem quem é o seu aluno e como você vai falar com ele. Porque tem o aluno Perfeito. ou tem o atleta, vamos dizer, que se você gritar com Uhum. ele e falar, vai, mais rápido, mais forte, Perfeito. ele vai embora. E tem o que, se você fizer a mesma coisa, ele se fecha e acabou. Ele morreu ali e não vai sair mais. Então, entender, né, que vem daquele mesmo. Você não pode se Uhum. comparar com outra pessoa, porque cada pessoa Uhum. tem uma história, tem um jeito, Uhum. tem um, né? Eu sou É super isso aí. assim. Eu sou super competitiva, eu sou super Uhum. como fala? Extravagante, não. Eu acho que Faladeira. E eu sou. tá, Vocês estão vendo, né? extrovertida. Extrovertida, isso. Extrovertida. Uhum. E tem gente que não é assim. Então, eu principalmente, como professora, eu tenho que saber que tipo de aluno eu tenho, porque eu Perfeito. também tenho que me policiar de Uhum. como eu vou estimular. Tem uns que vai dar uma palavra Perfeito. ali e eles vão. Mas tem outros, se eu ficar falando, eles vão odiar, eles vão se É. repelir, né? Exatamente, perfeito. Porque assim, e aí isso está muito relacionado, né? Assim, as pessoas serem diferentes ao estilo de cada um, estilo de personalidade de cada um. E uma coisa que eu vejo muito, muito, muito comum que assim, geralmente quando é obrigado, a pessoa não faz. Isso é muito fato, por exemplo. E eu sou essa aí, escarrada e cuspida. Tipo, ó, você virar pra mim e dizer assim, né? Tá gordinha, tá precisando emagrecer. Um exemplo. Nossa senhora, filho, vai, vou. Uhum. Sabe? Por quê? Porque o que, que acontece? O meu padrão interno ele entra em modo de defesa. Então, quando eu escuto que o outro fala isso, o que, que acontece dentro de mim? Eu me rebelo, de você não manda em mim, meu filho. Eu faço o que eu quiser da minha vida. E aí eu me saboto, né? Então, assim, Aham. a gente tem que cuidar das pessoas, tem que olhar que elas são diferentes e É. entender como é que funcionam os processos internos. Não dá pra, gente não dá para padronizar, porque a Uhum. gente é diferente. Então, você tem que ouvir cada um, a necessidade de cada um, a dificuldade de cada um. E tem uma coisa que é importante, que é perguntar para a pessoa como você pode ajudar ela.
Assim, me conta um pouco, por exemplo, me conta um pouco de como que você lida com desafios, com as suas dificuldades. Me fala mais sobre como você é. Como é que você lida com as coisas que você deseja muito? Qual é o seu padrão de dietas até aqui? Uhum. Para assim, para a gente poder ir conhecendo a pessoa, para entender como é que ela funciona, porque daí a gente vai conseguindo, como você disse aí, dar o estímulo correto para a pessoa correta, né? Acho que isso É. faz muita diferença. Inclusive, uma aluna, eu perguntei, eu fiz umas perguntinhas e a aluna falou assim: eu faço exercício quando dá. E aí eu perguntei pra ela: o que é quando dá? Ela não me respondeu ainda. Mas eu quero entender, porque Legal. pra mim, quando dá, é uma coisa. Só que eu não posso Uhum. aplicar o meu quando dá pra ela. O Perfeito, que é o perfeito. quando dá? Então a gente também, nessa parte minha agora, né, de ser um pouquinho mais. O que é isso pra você? Porque pra mim pode ser Perfeito. uma coisa, eu não posso associar que será a mesma pra Uhum. você. E assim, ajudar de forma mais correta Uhum. cada pessoa, né? E Muito bom, aí, muito já bom. que agora que a gente está quase finalizando, Tá, vamos entrar nessa parte de prioridade. E eu já aproveito legal. para responder a Ludmilla aqui. Ela está Beleza, achei falando: legal também. como se motivar para se exercitar na quarentena, dentro de casa, tenho dificuldade. Perfeito. Eu, assim, eu vou linkar a sua pergunta com a prioridade. Então, Uhum. primeiro, o que é a prioridade para você? Você tem prioridade de se exercitar? Você tem como Uhum. objetivo isso? Por que você quer fazer isso? Uhum. Tenho, Estela, eu Uhum. quero alcançar meu objetivo, eu quero perder 5 quilos, 10 quilos, ou eu quero me sentir melhor, mas tô me sentindo muito estressada, eu preciso de alguma coisa que vai me tirar o foco desse momento que eu estou, né? Que foi um pouco que eu falei no post hoje, né? Da meditação, Uhum. que o exercício também é uma forma de meditação, dependendo de como você Uhum. Com faz. certeza. E então eu colocaria isso, assim, eu falo muito com os meus alunos assim: você já escreveu no seu calendário a hora que você vai treinar e você coloca ali, essa hora é minha, vou cuidar de mim, vou Uhum. fazer meu treino, vou fazer uma comidinha Uhum. gostosa, vou, sei lá, enfim, o que você gosta, né? Mas Uhum. qual é a sua prioridade? Se o exercício não for prioridade, se ele for algo assim, Uhum. eu tenho que perder peso porque a sociedade fala que eu tenho que perder peso, mas eu Você não vai fazer. odeio. Você não vai fazer e não vai durar e não Não vai ter vai. motivação, porque assim, não dá pra fazer as Uhum. coisas também só quando a gente tá motivado, né? Quando a Uhum. gente quer realmente É, uma coisa, a isso é gente até tem que fazer. infantil, né? É, Isso é bem, é até infantil isso, né? Rapidamente. Na verdade, a gente fala assim, tá, mas eu só faço o que eu tenho vontade. Isso é meio infantil, porque a gente tem coisas que a gente não gosta que a gente tem que fazer. Tipo, no meu trabalho, eu amo o meu trabalho. Mas tem coisa no meu trabalho que eu não gosto, eu odeio fechar contabilidade, mas se eu não fechar contabilidade, não recebo, sim, né? é isso aí. Então, Você tem acho que mais vai alguma muito por coisa esse pra falar caminho. dessa parte de Legal. prioridade? Tá, então, eu penso assim, prioridade está muito conectado, essa palavra prioridade, que é a certa, mas é que eu escuto ela ouvindo, eu escuto Tá, prioridade, voltou? voltou. Eu escuto prioridade a partir da necessidade. Então, assim, quando Uhum, eu entendo quais são as minhas necessidades, que eu consigo enfileirar, tá? Qual é a minha necessidade nesse momento? A minha necessidade é manter-me saudável. Tá, então, dentro de manter-me saudável, que coisas que eu posso fazer, que estratégias que eu posso ter que vão fazer com que eu fique saudável? Então, atividade física entra. Né? Agora, se eu não tiver uma necessidade, a atividade física não vai entrar ali. Por exemplo, que a minha necessidade agora é ganhar dinheiro. Se a minha necessidade neste momento é ganhar dinheiro ou é sobreviver, não vai ter tempo para fazer atividade física. Né? Então, eu trabalho muito com a uhum, autoconsciência. Eu preciso saber que aquilo é importante para mim e aí, a partir disso, fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso conseguir priorizar a partir do entendimento das minhas necessidades. Então, quando eu tenho clareza do que eu quero, desejo e preciso, fica mais fácil tomar decisões. E aí a gente volta para aquela questão do eu tenho o aham, quê e eu escolho o quê, né? Então, tipo, eu tenho que fazer atividade física porque eu tô gordinha. Não. Né? O fato de você olhar para isso como eu tenho faz você ter resistência, porque parece que o mundo te obriga. Se você olha para isso falando, eu escolho fazer exercício porque eu quero me sentir melhor, eu tenho necessidade de me sentir bonita, de cuidar mais de mim, ou uma necessidade de saúde mesmo, ou coisas simples assim. Se eu sinto essa necessidade, aí eu vou ter que encontrar um tempo para poder colocar atividade física. Tá, mas é chato fazer isso sim. dentro de casa na quarentena.
Tem exercício de 15 minutos, não tem, Estela? Tem exercício rápido que dá para fazer, que você não precisa ficar 1 hora fazendo atividade física, né? Você É. pode fazer uma E, atividade mais reduzida, né, Estela? não, com certeza. Mas aí falando dessa parte, eu acho que as pessoas têm que entender também que o seu resultado está relacionado com o que você faz, com a ação que você tem. Com Então, assim, você não certeza. pode esperar que você vai fazer 15 minutos de exercício e você vai virar a Graciane Barbosa. Não dá, Não, né? com certeza. A gente tem que Com colocar certeza. ter a realidade, realizar que se eu Sim, estou do fazendo objetivo que isso, você tem, né? né? Então, assim, também coloque prioridade. Vamos lá. Vamos lá, Ludmila, você quer se exercitar na quarentena dentro de casa? Coloca como prioridade começar. Vamos começar 10 minutinhos. Não precisa nem ser todo dia. Coloca 20, 15 minutinhos. E aí, à medida que as coisas, que é o que eu falei, forem ficando mais fáceis, você vai aumentando, se te traz prazer. Porque às vezes também o exercício em treino, musculação e treino de força, a pessoa não gosta e tem muita gente que não gosta. E assim, por mais que eu vá falar, você tem que fazer porque é muito importante, tem benefícios que só o exercício de força vai trazer. Se você não gosta, tenta fazer o mínimo, o mínimo. E aí você faz algo que você goste muito, você gosta de dançar, você gosta de nadar, você gosta de correr, aí você faz do jeito que você quer e o quanto você consegue. Mas aí tenta adicionar um exercício de força, pelo menos o mínimo, né? Porque todo mundo quer envelhecer bem também. E É que neste momento na quarentena pode ser um pouco mais difícil, porque talvez nem todo mundo consiga, mas ainda assim eu já vi várias dicas suas de exercício de força com o próprio corpo, né? Então, tipo, eu sei que dá, mas às vezes a pessoa ela pensa assim, não, mas o único jeito de fazer um exercício de força é na academia, a academia tá fechada, aí pô, bloqueou, né? Não, existe aham, como fazer isso com o peso do seu próprio corpo. Então, é, o que eu acho é que se a gente só tem dois caminhos, é necessidade, vai me fazer bem, eu escolho fazer isso porque está relacionado com me cuidar mais, com mais amor para mim, me sentir mais bonita ou para me dar mais energia. Eu mesmo faço atividade física, não é só por beleza, porque eu estou perdendo peso lento pra caramba. É porque eu sinto necessidade, eu gosto de estar em movimento, meu corpo pede isso, isso produz serotonina, né? Isso uhum, me deixa mais feliz. Então eu me sinto, eu termino de fazer atividade física, eu sou outra pessoa, porque eu né? Ai, coisa boa, eu tenho energia no meu corpo circulando, né? sim, Então eu faço por este motivo, né? E aí a gente precisa colocar isso numa lógica, tá? É minha necessidade, se é minha necessidade, eu vou investir nela. Aí ontem, então agora eu vou fazer atividade física, quando eu voltar eu vou fazer 3 vezes de agachamento X com a bola tal. Só isso, vai ser isso aqui que eu vou fazer. Foi uma coisinha a mais que eu coloquei. Aí uhum, deixa isso virar um hábito, que daqui um pouco eu consigo pôr outra coisinha a mais, né? é, Isso a gente está falando para pessoas que têm muita dificuldade de conseguir manter constância nas coisas, né? Estamos falando de pessoas mais indisciplinadas. Quem consegue sim, fazer isso com uma outra velocidade, vai lá, sai correndo e voa, né? é, com certeza. Então, gente, olha, vamos finalizar aqui. Infelizmente, o tempo é curto, Tá porque bom. dá para continuar conversando aqui com a Jaque. Ai, o dia inteiro. Ai, bater papo é muito bom. É muito bom, com certeza. Você quer falar alguma coisa, uma mensagem final? Bem, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de a gente ter tido essa conversa. Eu acho que a atividade física tem um espaço muito importante na vida da gente. Eu penso que não pode parar, mesmo que você não esteja na condição perfeita, né? Manter constância, né? Vai fazer com que você chegue lá. Eu acho que isso é muito importante. E eu atrelo muito essa questão da atividade física a escolhas de autocuidado. E aí fazer isso está muito relacionado a conseguir olhar para dentro, a me conhecer melhor, a entender do que eu preciso, né? O É, que que me alimenta, o que que me faz vivo, das coisas que têm sentido para mim, né? Então eu convido vocês também ao autoconhecimento, porque às é, vezes a atividade física precisa só disso, de um olhar mais cuidadoso para suas necessidades. Daí, depois é. que você fizer isso, talvez fique muito mais fácil você manter essa constância e disciplina. É Obrigada isso pelo aí. convite, Stephanie. Gente, vamos lá no perfil da Jaque, vamos conhecer. Ela fez várias postagens Obrigada. bacanas. E é isso, então. Um beijo. Foi um prazer te ter aqui. Beijo, minha querida. Beijo para todo mundo. Fiquem firme e nos vemos numa próxima.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.